Bom, gente, a gente está dando continuidade aí a esse nosso módulo 2, né? Agradecer a presença dos novatos aí que estão conosco aí. E essa sequência, o módulo 1, a gente viu sobre a história das religiões, um pouco a questão de Deus, como a doutrina espírita entende Deus, e mais a história das religiões, onde todas as religiões a gente entende que são árvores de uma mesma, são galhos de uma mesma árvore, né? E agora a gente parte para o módulo 2, que é o cristianismo, onde na semana passada a gente estudou um pouquinho essa questão do nascimento e infância de Jesus, né? Onde a gente viu que tudo na espiritualidade superior é planejado, tudo vem de acordo com um planejamento maior. Então, a gente fez até uma referência que a gente está preparando a nossa casa, o nosso espírito para o Natal, uma semana, um mês, 15 dias antes, para a gente preparar a casa, arrumar os cômodos para receber um parente, para fazer uma ceia de Natal. Não deixa de ser uma cópia, no sentido muito circunscrito, a preparação do orbe para a chegada de Jesus, né? Então a gente vê 500, 400 anos antes de Cristo, vários missionários que começam a reencarnar no planeta, preparando a chegada do mestre, né? Assim foi com vários missionários que passavam, os filósofos na Grécia, alguns religiosos missionários que vieram fundar religiões, como Buda, que veio mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Então, os próprios imperadores romanos, alguns que aliviaram a sua saga conquistadora para poder preparar o planeta para criar um clima favorável, uma psicosfera favorável à chegada de Jesus, né? E Jesus, porque a gente sabe que, para nós, a gente entende que Jesus é esse nosso governador planetário, é o espírito mais perfeito que já passou por aqui. Então, vem desde os Velhos Testamentos, as profecias de diversos profetas que já vinham anunciando a chegada de Jesus, né? Profecias como que em Belém seria palco do nascimento do Mestre Jesus, profecias de Isaías, quando coloca que a Virgem Maria conceberá e daria luz a um filho, que seu nome seria Emanuel. Profecias também de Isaías, quando fala de João Batista, aquele missionário também que seria o precursor. A profecia dos reis magos que viriam do Oriente para homenagear aquele que nasceu na manjedoura, e por aí vai, né? Então a gente vê que o momento da história de Jesus, aonde Jesus viveu, o tamanho de Nazaré, uma vila pequena, em torno de 20 casas, a Galileia, o domínio do Império Romano, o rei nativo de uma região, o representante do governo de Roma, ou seja, um contexto histórico da realidade em que Jesus viveu. E hoje a gente vê a questão dos pastores nos campos anunciando a chegada do menino Jesus, né? Como a gente está acostumado a ouvir do menino Deus. Na doutrina espírita, a gente entende que Jesus não é Deus. Essa questão do Deus Trino, a gente entende Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e Jesus como esse modelo e guia, que no Livro dos Espíritos está explicitado, que é o espírito mais perfeito que já passou pela Terra, que a gente tem notícia, é o nosso governador planetário, e a preparação da chegada dele é anunciada pelos pastores nos campos. A gente imagina o clima de comoção no orbe na chegada de Jesus, nascido de Maria e de José, um carpinteiro e uma jovem, que a gente vai estudar no dia de hoje um pouquinho essa trajetória de Maria, não é? Escolheu nascer numa manjedoura para quebrar um pouco a tradição de que os missionários seriam filhos de lares abastados, reis, de uma linhagem real. Jesus não, Jesus escolheu nascer numa manjedoura. Porque nasceu na manjedoura, a gente viu que é porque naquela época havia o censo romano para poder saber onde as pessoas moravam, e José, como era natural de Belém,
precisou se deslocar de Nazaré, que é onde ele morava com Maria, Maria de Nazaré, para Belém. E quando chegou lá, na época do censo, as hospedarias estavam lotadas e apenas uma acolheu no estábulo. E aí foi por isso que naquela noite Jesus nasceu na manjedoura, né? Sendo homenageados pelos reis magos que vieram do Oriente, foram guiados pela estrela guia, né? Como as pessoas chamam da estrela de Davi, que para nós a gente entende que isso foi um fenômeno de efeito físico, né? Um fenômeno de materialização luminosa para que os magos fossem guiados até aquele ponto. Se fosse hoje, botava no Waze, né? Onde é a estribaria que Jesus está morando, né? Está nascendo. É a informação geodésica, né? A referência da latitude e longitude dá exatamente o ponto que ela está. Então, é isso que a gente viu, o advento da chegada, como a Igreja Católica chama, o advento da chegada de Jesus. E hoje a gente vai entrar, digamos assim, na questão de Maria, mãe de Jesus. E antes de entrar especificamente em analisar para a doutrina espírita esse espírito de Maria de Nazaré, a gente reforça uma coisa muito, muito que eu estava refletindo hoje de manhã, que a gente nunca está só, né? Que mesmo o governador planetário, aquele que veio para modificar a história da humanidade, ele não vem só. Ele vem com uma pleiade de espíritos que, digamos assim, aquecem, concordam, estão juntos, estão preparados para enfrentarem tarefas, enfrentarem missões. Então, são inúmeras as lições que a gente vê que os grandes missionários sempre são acompanhados por almas que os precedem para preparar, digamos assim, os caminhos, ou que reencarnam juntos para dar condições de que aquele espírito tenha a tranquilidade, digamos assim, a fortaleza, a condição de exercitar, de cuidar de sua missão, de sua tarefa. Então, eu faço essa reflexão para que cada um de nós, a gente enxergue nas nossas missões. É claro que nós não somos o governador planetário e a nossa missão não é, digamos assim, criar um código moral para a humanidade. Ainda não. Pode ser que um dia a gente chegue lá, porque esse é o destino das nossas almas. É a perfeição, não é? Mas nós temos a nossa missão, maior ou menor, dentro do contexto que estamos encarnados, nós temos a nossa missão. E para dar conta dessa missão, nós planejamos as nossas existências corporais e alguns espíritos combinaram, aqueceram de estar conosco. Ou nós escolhemos estar com outros que teriam outra missão, não é? Então, na hora que a gente escolhe um determinado objetivo, um determinado propósito, uma determinada missão na nossa existência, e dependendo da dimensão dessa missão, a gente vai dizer, vai dar trabalho. É aquela história, se eu vou, sei lá, carregar um peso muito grande daqui para aquela outra parede, eu não consigo carregar sozinho. Mas eu chego, Vinícius, dá para tu me ajudar a carregar esse peso? Não dá, a gente vai junto. Né? Então, na hora que eu começo a carregar o peso, ele está ao meu lado para pegar do outro lado. Então, a travessia torna-se mais fácil. Mas acontece que muitas vezes no meio do caminho Edmundo desiste. E Vinícius fica com um peso grande para chegar até o outro lado. Então, o peso que poderia ter sido compartilhado para ser carregado, às vezes fica mais pesado. Mas a previdência e o planejamento, se foi bem feito, alguns outros chegarão para ajudar. Não, Edmundo deixou o peso aqui, mas eu vou ajudar Vinícius a carregar o peso, a chegar do outro lado. Alguns foi planejado e outros não foi planejado. São apenas, digamos assim, a bondade de Deus que inspira aquelas pessoas que estão disponíveis
para nos ajudar. Assim é um vizinho que muitas vezes a gente encontra na nossa vida, uma alma que a gente não sabe nem de onde veio, mas que num determinado momento da nossa vida, aquela alma foi importante, um vizinho da nossa infância, uma professora no colégio, sei lá, um amigo de escola, que fez parte da nossa vida num determinado momento, que foram figuras importantes para ajudar na travessia, né? Então, essa reflexão fica nesse primeiro momento, a gente entender de que nós não estamos sós, não é? Nunca. E a doutrina espírita nos coloca isso com uma tranquilidade muito grande quando nos fala de que nós somos antepassados de nós mesmos e temos as necessidades de conduzir. Assim é um casamento que você planeja com uma companheira para dar conta de receber determinadas almas como filhos. Aí você diz, não, eu vou receber a alma A, B e C como filhos. Agora, como são trabalhosos, eu vou me casar com você, que você vai me ajudar nessa travessia. Mas Papai do Céu é tão bom e às vezes o planejamento é tão bem feito que a gente sabe que se no meio do caminho, por razões que nós conhecemos, a gente acaba desfazendo esse vínculo que a gente tem, alguns desses filhos são almas diferentes, que dizem, eu vou ajudar a criar meus irmãos, ou vou ajudar a tratar dessa história. Então, são aqueles filhos que a gente faz, puxa vida, esse não veio para ser cuidado, esse veio para cuidar. Porque muitas vezes tem filhos que é quem cuidam dos pais, cuidam dos irmãos e pegam a alça para levar até o outro lado. Não é? Então, a doutrina espírita nos fala com muita majestade dessa condição. Ainda ontem eu estava conversando com uma colega dizendo, porque às vezes nascem filhos com problemas de saúde, com dificuldades, com problemas grandes que chegam numa determinada encarnação. Mas a gente tem a certeza, por essas convicções que a doutrina nos ensina, de que as tarefas desses espíritos em grande prova ou em grande expiação, a gente não sabe ao certo se é em relação ao passado ou se é uma prova em relação ao futuro, porque vocês sabem disso, que quando a gente fala em expiações e provas, expiações a gente normalmente expia algo que foi mal feito para trás. E prova é quando a gente se prepara para galgar um degrau superior. Então a gente precisa passar por uma prova. Mas quase toda expiação é uma prova, porque você vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, digamos assim. Então, quando às vezes a gente recebe um filho com determinados desafios na nossa existência, muito provavelmente os pais concordaram com aquela tarefa de receber aquele filho. Porque para eles é um testemunho de dizer, não, esse filho precisa passar por isso, mas ele não vai passar sozinho. Como eu o amo, como eu tenho comprometimento com essa situação, eu vou atravessar com ele esse deserto. Então, muitas vezes a gente vê um pai dedicado, uma mãe dedicada, uma avó dedicada, um tio dedicado, às vezes até uma servidora de uma casa, porque Papai do Céu é tão bom que às vezes ele bota uma criatura que na maioria das famílias que eu conheço tem uma criatura que ajudaram a criar os filhos, que foram companheiras durante longos anos. Então, são essas almas nobres que passam na nossa vida e que estão ali para ajudar o casal a dar conta daquela situação. Né? Então, são essas informações que a gente tranquiliza-se ao saber de que não estamos sós, que foi planejada uma caminhada, que foi traçado um roteiro e que a gente se preparou para essa viagem. Né? A gente se preparou por essa viagem. É claro que no meio do caminho da viagem, por sermos imperfeitos, a gente tem o direito de dizer, não vou mais não. A gente não vai enlouquecer, né? Porque se às vezes no caminhar o companheiro de viagem começa a criar um bocado de problema e você para ele, porque por mil razões, ou porque o passado aflorou, ou porque você não foi suficientemente forte para renunciar, ou porque você errou de novo.
às coisas daqui da terra, das almas imperfeitas que nós somos. Se no meio do caminho a gente desiste da viagem, a viagem deve seguir o curso, ou então para e numa outra oportunidade retoma-se, né? A gente costuma dizer o seguinte, que às vezes é difícil essa retomada da viagem, porque cada vez está mais difícil um corpo para reencarnar. Né? Cada vez mais difícil um corpo para reencarnar. E o contexto da sua encarnação. Né? Você veja, por exemplo, o pai que você teve ou que você tem, a mãe, os irmãos, o lugar que você nasceu, a condição que você teve que superar para estudar, para vencer na vida, os passos que você deu, isso foi uma preparação. Então, se você pega tudo isso e diz, não vou ficar com nada disso, vou jogar tudo fora, poxa vida, você vai ter que concordar com um bocado de gente para conseguir de novo uma outra oportunidade para que as coisas aconteçam. Né? Porque não é assim. Quando a gente está no processo reencarnatório automático, nos automatismos das leis divinas, tudo bem, chegou um corpo, organiza a família e vai no automático, digamos assim. Mas quando já tem um contexto que envolve relacionamento de almas, que envolve desafios morais, que envolve desafios sociais, que envolve determinadas missões que você há de cumprir, a preparação é mais delicada. Não sei se está dando para vocês entenderem, mas é aquela história. Se você vai fazer uma viagem que você faz todo dia, só é entrar no ônibus, parar naquela parada, é uma coisa mais ou menos automática, não é? Mas se você vai fazer uma viagem para o Alasca, aí você vai dizer Alasca, né? O Alasca é Alasca. Eu não vou só. Eu vou ter que me preparar para essa viagem. Então você vai, prepara as roupas, prepara as férias, o tempo, os companheiros de viagem, pesquisa, você faz todo um roteiro para fazer essa viagem. Não é? Então, a encarnação também é um pouco isso. Você prepara tudo isso. Aí, se no meio da viagem do Alasca você não vou mais não, ou então o cara não vou voltar como? No meio do mar, no navio, não sei o que, voltar não, meu amigo. Então, respire fundo e termine a viagem. Né? Então, muitas vezes, é um contexto da nossa existência que, como espíritas, a gente passa a perceber tudo isso. Então, esse parênteses que a gente faz é para dizer que essas almas que vieram com Jesus são esses espíritos abnegados, superiores, escolhidos por Jesus. Olha o detalhe. Jesus não ia escolher para a mãe uma pessoa qualquer que não pudesse dar o testemunho que ela precisou dar. Né? Então, a gente já começa a perceber a grandeza de Maria pela escolha do governador planetário, a escolha do filho. Então, a gente começa já a respeitar Maria dessa dimensão. Não é? Então, o governador planetário, o guia e modelo da humanidade, escolheu Maria para ser a sua mãe. Né? Então, será que ela tem méritos? Então, ela só historiando um pouco essa história, a história da Bíblia, a história dos personagens bíblicos, narra que Maria nasceu mais ou menos entre 20 e 18 antes de Cristo, em Jerusalém ou Séforis, na Galiléia. Foi a região que ela nasceu, mais ou menos 18 ou 20 anos antes de Cristo. Ela casou com mais ou menos 14 a 15 anos, que era o costume, naquela época, casar com essa idade. As pessoas casavam com 14, 15 anos, casavam com aquela idade. Casou com José, que a gente sabe, né, durante a infância viveu em Nazaré, possivelmente casou-se aos 14 anos com o carpinteiro José, da tribo de Davi. Essa é um pouco a história desses personagens bíblicos que viveram nessa época. Então, Jesus escolheu Maria e escolheu José. Então, a gente já vê que são almas nobres que precisavam passar por toda essa situação. Né?
Maria ou Miriam é um nome de origem hebraica e significa Senhora da Luz. Eu não sabia disso, eu vi até muito bonito esse nome, Maria Senhora da Luz, né? É o significado hebraico dessa palavra. Então, planejou, combinou, eu vou antes, 14, 15 anos antes de você nascer, eu vou, porque você é sua mãe, então eu vou preparar. Aí aquela história, não, eu encontrei fulano num negócio mais por acaso do mundo. Aí foi por acaso, foi, tá certo. Então, é por acaso, né, que você encontrou o seu par, a sua pareia, como se diz no popular, né? Não é por acaso. A gente sabe que não é. É aquela história daquele coisinha que tem no shopping que quando a mesa está liberada, ele vibra para chamar que você foi chamado para ocupar a mesa, né? A alma vibra, a outra sabe. E no meio de uma multidão, é aquela música de Marisa Monte, né? E não é que no meio eu encontrei você, né? Então, com tanta gente desconhecida, com tanta coisa, eu encontrei você. No meio da multidão, pau, bateu o olhar, vibrou diferente. É porque aquelas almas estavam combinadas magneticamente para isso. A gente não vai entrar numa palestra sobre reencarnação, porque até o espermatozoide, que é escolhido para fecundar um óvulo, magneticamente ele é atraído e conduzido para poder fecundar aquele óvulo. Aí o cara disse, foi aleatório. Foi, não. Aquele espermatozoide tinha os genes que, combinados, dariam o corpo planejado para aquela encarnação. Então, não tem. É tudo de acordo com as leis de Deus, mas de acordo com o planejamento maior, não é? Então, Maria encontra-se com José para receber Jesus, a grande tarefa e a grande missão de sua encarnação, de sua premiada jornada evolutiva, né? Tanto é que em Lucas, capítulo 1, versículo 28, ele relata que salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Né? Então, Lucas já narra essa trajetória de Maria como essa escolhida por Jesus para ser a sua mãe. Então, no livro Religião dos Espíritos, A Mulher ante o Cristo, Chico Xavier traz o seguinte: buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, olha aí, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino. O supremo poder do universo, não hesitou em recorrer à abnegada mulher. Veja que coisa bacana, é aquilo que a gente estava refletindo um pouco, né? Alguém precisava passar por essa tarefa. Então, o supremo poder do universo não hesitou, não titubeou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Estava lá quietinha em Nazaré, casou com 14 anos, um vilarejo de 15, 20 casas, naquela região da Galiléia, como a gente citou no passado. Não é? Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Então você veja a qualidade dessa alma de Maria de Nazaré. Escolhida, e era esse diamante bruto, escondidinha lá em Nazaré, né? Diga aí, minha amiga. Mas Maria já poderia ter sido encarnada com outra Deus? Já tinha o quê? Claro. Rita, nenhum espírito que chega a uma condição de ser um missionário, porque Maria também é uma missionária, está reencarnado pela primeira vez. A luminosidade de uma alma, ela só é adquirida ao longo de inúmeras encarnações, onde cada encarnação a gente adquire algum pouquinho para acumular nesse repositório enorme da nossa existência, não é? Então, todos nós somos a resultante
das diversas encarnações sucessivas que nós temos. Nós todos aqui. Então, nós já reencarnamos várias vezes. E o arcabouço moral que eu carrego, que você carrega, que Bel carrega, que Paula carrega, que cada um de nós carregamos, ele é a resultante de tudo aquilo que nós já construímos. Oi, obrigado, querida. Ele é a resultante de tudo que já construímos. Então, ninguém está reencarnado aqui pela primeira vez. Até porque seria, digamos assim, injusto do ponto de vista da lei de Deus criar uma alma já evoluída e outras mais atrasadas. Todos nós, a doutrina espírita nos explica que nós fomos criados simples e ignorantes. Foi o momento zero, o V0, para a gente usar uma nomenclatura da física, V0, velocidade inicial. Então, no instante zero da nossa existência, nós fomos criados. Todos nós fomos criados. E aí, nascemos, vivemos, renascemos ainda, progredimos sempre, que é o que está escrito no túmulo de Allan Kardec. Não é? A gente nasce, vive, desencarna. Nasce, vive, desencarna. Nasce, vive, desencarna. E nesse processo, em cada nascer, em cada viver, em cada desencarnar, a gente acumula um pouquinho na contabilidade divina. E esse acúmulo na contabilidade divina dá resultante do que somos. Cada encarnação que nós passamos, a gente ganha mais um lume, digamos assim, para a gente usar a expressão dessa lâmpada. Quando a gente reencarna, a gente é um vagalume pela primeira vez, fica só aquela luzinha fraca piscando. Depois a gente passa a ser um pirilampo. Aí depois a gente passa a ser uma, sei lá, uma luz maior. Daqui a pouco a gente é um sol. Jesus é o sol. A luz de Jesus é o sol. Não é o sol o nosso planeta, mas eu estou dizendo é uma luz de uma dimensão que cegou Paulo de Tarso quando o viu. Né? Então, essa luminosidade, Rita, a gente adquire ao longo de nossas existências. Então, um espírito dessa dimensão, provavelmente o sistema solar que ela evoluiu nem existe mais. Nem existe mais. Eu estou dizendo uma coisa aqui que, por exemplo, o sistema solar que Jesus evoluiu, ninguém sabe. E também não existe mais. Porque ninguém chega a uma condição crística, como é Jesus, da noite para o dia. A gente não chega. E Maria também evoluiu com ele, digamos assim. Então, um dia a gente vai ter condições de ser pai, de ser mãe, de ser alguém próximo a um governador planetário, de um orbe em formação, talvez. Talvez a gente escolha esse caminho, ou talvez não. A gente escolha uma trajetória mais linear, consiga a nossa evolução, sem grandes, digamos assim, notoriedades, sem grandes missões, mas vai ali, paulatinamente, adquirindo a nossa condição de evolutiva. Está entendendo? Então, por certo, ela já evoluiu bastante para poder ter chegado a essa condição de ser escolhida, de poder apresentar currículo. Digamos assim, que a gente está procurando emprego. Até para preparar o currículo, a gente tem que ser escolhido. Depois de apresentar o currículo, é que a gente tem que já ser escolhido entre os que apresentaram. Ela já estava na condição de apresentar o currículo. Diga aí. Chegamos lá. Chegaremos lá, né? Oi, diga, Suzana. Mas aí você falou assim, crística como se fosse uma luz. Crística é uma condição. Esfera crística é um espírito Cristo. Cristo é uma nomenclatura que se dá aos espíritos que chegaram na esfera crística. Por isso que a gente diz o Cristo de Deus. Mas depois a gente personificou dizendo que se trata disso. Mas existem outros Cristos.
outros Cristos que não são Jesus, que são outros espíritos tão evoluídos quanto. Né? O nome cristianismo veio batizado por Lucas para criar essa nomenclatura de cristianismo. Porque na época do cristianismo primitivo, no começo, era chamado os homens do caminho. Aí foi que Lucas disse, não, esse nome não, a nível de marketing, digamos assim, né? Esse nome não é legal. Se nós seguimos Cristo, Jesus, o Cristo, Jesus não foi batizado como Cristo. Jesus foi batizado como Jesus, não é? Agora ele tornou-se o Cristo, porque foi aquele eleito por ser um rei, digamos assim, uma referência superior. Diga aí. Quando nós os mestres ascensionados na ascensão. A ascensão. No caso de Saint-Germain, é na mesma figura que Jesus Cristo. Eu não sei. Não, ficou, digo, em questão dentro da espiritualidade. Veja, as ascensões, né? Sim. Existe aquela história do plano de carreira numa empresa. Você muda de faixa e dentro da faixa você tem os níveis. Né? Então, você pode estar na faixa 1, nível 1, faixa 1, nível 2, faixa 1, faixa preta do karatê, faixa preta primeiro dan, faixa preta segundo dan. Ou seja, existe uma classificação. Mas isso é apenas didático, do ponto de vista didático, para a gente entender. Jesus foi o Espírito escolhido pelo Senhor Supremo do Universo. Claro que existiam outros que apresentaram o currículo. Porque aquela história que a gente conversou aqui. O Senhor Supremo do Universo, que a gente não sabe, não entende direito como é, Deus chegou e disse, eu preciso de uma alma que vá formar um planeta em evolução, nesse sistema solar. A pergunta que eu faço é o seguinte, será que neste momento que a gente está fazendo esse estudo aqui, nesta hora, não tem alguém escolhendo um governador planetário em algum lugar desse universo? Ou a viagem? Estão viajando, não, no universo? O céu está cheio de estrelas. Cada estrela é um sol. Cada sol tem um bocado de planeta. E cada sol, segundo as leis de Deus, está soltando massa, nebulosas, que começam a formar planetas. Vamos fazer uma analogia aqui. A gente está numa sala de aula. Aí eu tenho um bocado de... Eu sou professor, eu tenho uma massa plástica, bem grande aqui. Aí eu começo a pegar um pedaço dessa massa plástica e digo, toma, Bel, vai fazer aí uma brincadeira e você começa a construir alguma coisa. Dou um pedaço a você, Cada planeta é um pouco isso, ele se desprende do Sol, que é o seu astro-guia, e daquilo ali ele vai formando, conforme as leis de Deus, o seu orbe. Mas para ser escolhido, para modelar essa massa, tinha que ser uma alma que tivesse condições de gerir esse processo. Se você é um empresário e vai criar uma empresa, você não vai escolher para gerir a sua empresa alguém que não tenha currículo, alguém que não esteja preparado. Se você vai fazer uma empresa que vai se relacionar com os Estados Unidos, você vai pedir que no currículo dela tenha conhecimento de idioma. Se você vai querer que ele tenha habilidades com computador, hoje em dia você vai dizer que ele tenha conhecimento de tecnologia da informação. Se você vai querer um cara que tenha especialidade em, sei lá, em controle, de controladoria, você vai pedir uma especialização em contabilidade ou em economia, ou em ciências matemáticas, para que ele domine aquela questão. Mas quando você nivela todo mundo e todo mundo passa a ter aquele conhecimento básico, aí você começa a exigir um degrau maior. Eu quero um cara que tenha MBA, eu quero um cara que tenha mestrado, eu quero um cara que tenha doutorado, eu quero um cara que tenha pós-doutorado, eu quero um cara que tenha experiência de 15 anos, eu quero um cara que tenha experiência de 30 anos. Ou seja, de acordo com o cargo que você está ofertando, você vai pedindo as qualificações.
as exigências. Não é assim no mundo dos homens. Imagine a qualificação, o currículo para governador planetário. Tu já fosse assessor de algum espírito que formou um planeta? Já. São ponto para você. Então começa a criar condições de exercitar o cargo. Então Jesus, Suzana, é esse espírito que adquiriu essa bagagem nos bilhões de anos de sua existência. Maria é um espírito que se preparou para ser escolhida como humilde, como trazendo consigo a resistência do diamante, pobre entre os pobres. Então, as características que a encarnação que Jesus teria exigiria. Então, esse é que é o contexto da história, né? Vamos lá. A minha alma, também em Lucas, quando Maria recebe a anunciação do anjo, dizendo que ela daria à luz a uma criança, né? A Maria é uma das mais belas passagens do Evangelho, é essa gratidão de Maria, quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ou seja, o anjo aparece para Maria dizendo que ela vai conceber aquele filho, e Maria se ajoelha e conta toda essa história, relata esse texto que está no Evangelho de Lucas 1,46. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Então está aí a consciência do espírito que sabia que iria receber aquela alma como seu filho, não é? E em Boa Nova, que é muito interessante esse livro, traz alguns relatos mediúnicos de Humberto de Campos sobre a vida de Maria. Então, quem tiver curiosidade, depois procure Boa Nova, que tem vários capítulos que ele... Humberto de Campos, como um grande escritor que é, ele narra muitas passagens interessantes da vida de Maria, da vida desses personagens, que os evangelhos não registram, mas, por certo, deve ter um grande data center no mundo espiritual, onde eles têm acesso a todas essas informações. Então, eles narram com muita beleza, com muito encanto, essas passagens do Evangelho, né? Então, lá em Boa Nova, no capítulo 30, ele diz o seguinte: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão, com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Ou seja, aqui ele já relata um pouco Maria com a crucificação de Jesus, né? Ele narrando o sentimento de Maria diante da crucificação de seu filho, né? Então, são passagens lindas. Então, eu recomendo de vocês, que a gente está aqui no processo de estudo, que procurem Boa Nova, vários capítulos que falam sobre Maria, né? E tem uma outra parte interessante, que é o seguinte, que quando Jesus é crucificado, tal, Maria se recolhe, vai morar... dizem que ela foi morar em Nazaré, mas tem uma passagem no Evangelho que diz que Maria, quando vê Jesus crucificado, Maria olha para cima e faz: ô meu filho, Jesus já agonizando diante da cruz. Aí Jesus recobra as forças assim, aí diz: mulher, eis aí o teu filho. E num outro suspiro, ele diz: filho, eis aí a tua mãe. E ele se relaciona, ele fala com João Evangelista, um dos apóstolos, né? E fala com Maria: mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, o espírito que tinha a dimensão de sua tarefa diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, na hora que ele se despede da carne, ele
delega a tarefa a João de cuidar de sua mãe. E na hora que ele se despede da carne, ele delega à sua mãe a tarefa de cuidar de seu apóstolo João. Né? Então ele cria esse vínculo. Então Maria morava em Nazaré, e dizem que depois João a procurou e ela foi morar com João em Éfeso, uma pequena região ali naquela região, que é onde ela terminou seus dias, digamos assim. E a partir do momento que ela começou a morar com João, João saía para pregar o evangelho e Maria ficava no lar, tomando conta das famílias, tomando conta dos pobres, dos leprosos, dos doentes, com todo esse amor desvelado que ela já possuía em seu espírito. Né? Narra, por exemplo, eu não sei se está aqui, deixa eu ver aqui. Não narra aqui não, mas narra o livro O Vale dos Suicidas, de Ivone Pereira, que Maria é a coordenadora do movimento dos espíritas dos suicidas, do Vale dos Suicidas. Então, você veja a dimensão dessa alma pelo orbe. Eu não estou falando dos suicidas do Brasil, é os suicidas. Né? Então, Maria toma conta desses espíritos, digamos assim, com todo esse amor. Então, a partir desse momento que ela passa a morar com João, esse lar começa a ser visitado por todo mundo. Imagine, a mãe de Jesus, todo mundo querendo conhecer a mãe de Jesus, e tem algumas passagens de Paulo que ele vai conversar com Maria e ouve as suas histórias, os seus relatos. Narram alguns livros que há um evangelho de Maria, mas é um evangelho apócrifo que não foi considerado pela Igreja Romana, mas há um livro que narra os seus evangelhos, a sua história, mas não foi registrado. Então, quando ela estava nessa casa de João, em Éfeso, uma certa ocasião ela recebia mendigos, pedintes, todas aquelas pessoas que iriam procurar ajuda. Então, narra em Boa Nova, no capítulo 30 também, que um hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Ou seja, dentre aquelas criaturas, ela identificou um mendigo com um olhar diferente, com um olhar que brilhava. Né? E nessa hora ele disse: minha mãe, venha aos meus braços. Esse mendigo vira para ela e diz: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam, num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas, nas mãos, 2 chagas, como as que seu filho revelara na cruz. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar, queira abraçar-se aos seus pés de Jesus e auscultá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então você veja, em Éfeso, Maria, quando estava próximo do seu desencarne, ela recebeu a figura de um mendigo que era Jesus, que ela reconheceu ele pelo olhar, pelo aquele magnetismo, pelaquela presença iluminada, porque a maioria dos mendigos, ela sentia que viriam ali para receber, e esse veio para dar. E mostra para ela as mãos ulceradas das marcas da cruz e diz que veio preparar-lhe o caminho. Então vejam, é a preparação de Maria para que ela fosse de volta para a pátria espiritual. Né? E nesse livro também, Mãe, de Chico Xavier, tem esse poema que diz: anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo há treva e pranto, no infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduz-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Então,
meus irmãos e amigos, todos nós nos sentimos filhos de Maria, porque somos irmãos de Jesus, ele é nosso irmão mais velho, e o espírito dessa natureza é um espírito de uma dimensão amorosa que envolve a todos, com esse manto de luz para poder consolar e enxugar as nossas lágrimas. É por isso que na nossa história a gente tem tantos marianos. O que é mariano? São os discípulos de Maria. Um deles, dos mais conhecidos do nosso movimento espírita, é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. É um espírito muito ligado a Maria, tanto é que em 1950, quando completava 50 anos de seu desencarne aqui na Terra, Celina, que é um espírito próximo a Maria, é uma assessora direta de Maria, vem até ele e o chama para retornar à pátria espiritual em outro orbe. Isso está narrado em um livro mediúnico aí de Hernandes Dufour, que diz que estava tendo uma festa na pátria espiritual com vários Eurípides de Barçanufo, Leon Denis, para saudar Adolfo Bezerra de Menezes pelo êxito de sua tarefa encarnatória e pelos 50 anos de apostolado na pátria espiritual. E nessa hora que estava havendo esse encontro de homenagem a Dr. Bezerra de Menezes, desce mais ou menos uma escada de luz, e nessa escada de luz se aproxima o espírito de Celina, que chega para Dr. Bezerra e diz a ele que estava ali por ordem direta de Maria, que já está em outras paragens espirituais, e que ela estava convidando, dizendo a ele que a tarefa dele aqui na Terra podia dar-se por concluída, que ela estava o chamando para assumir outros postos mais avançados em outros orbes. Então faz esse convite a ele. Aí Dr. Bezerra pensa e diz que enquanto houver na Terra alguém chorando, alguém com dor, alguma lágrima a ser enxugada, alguma mãe a ser consolada, ele não pode abandonar a Terra. Então, em 1950, ele renova os votos de sua tarefa e de sua missão na Terra e permanece conosco até os dias de hoje. Então, você vê, Maria foi para outras paragens, manda a sua emissária, manda buscar, porque estou precisando dele aqui, a tarefa dele por aí já está encerrada. Outros podem assumir o seu posto. Outros foram preparados para assumir o seu posto. E ele diz que não quer e que siga adiante, digamos assim. Então, meus irmãos, a gente fica aqui com... Eu não vou entrar em João Batista, o precursor, porque já são 8:55. Eu não vamos entrar aqui. Vamos ficar nesse clima natalino, com essa mensagem de que Jesus veio e que foi acompanhado por essa pleiade de espíritos nobres, representados nessa manhã desse nosso estudo de hoje por Maria, pela sua mãe, não é? Que tem toda essa capacidade de nos ensinar o que é o amor, não é? Pois não, Rita? Diga aí. Nada? Diga. Falando na cabeça de Jesus, da luz, né? Ele desencarnou, pelo que eu acompanho aqui, o estudo tudinho, ele não se encarnou mais. Não veio ao nosso... Não reencarnou, né? Desculpa, não encarnou. Ele continua trabalhando? Claro, ele é nosso governador. Ele é nosso governador. Ele toma conta de nós o tempo todo. Ele permanece o tempo todo. Ele continua.